Olá, meu nome é Arthur, sou do canal aqui Engenharia e Planilhas, engenheiro civil, e hoje eu vou tratar aqui como fazer o cálculo de rejunte, um cálculo universal. Esse cálculo ele envolve algumas etapas, é importante prestar atenção. O vídeo não é um vídeo curto, é um vídeo de aproximadamente 20 a 30 minutos, e eu peço que você, caso tenha alguma dúvida, pause e volte o vídeo até saná-las. Hoje a gente vai fazer essa aula sobre o cálculo universal. E a pergunta que eu quero, o levantamento aqui da ideia é o seguinte: é ideal aprender a fazer, isso é óbvio, fazer esse cálculo, mas é importante também automatizar sempre que puder. Então, pensando nisso, nós da Engenharia e Planilhas desenvolvemos a RegionCalc. A RegionCalc é uma planilha desenvolvida especialmente para quem quer fazer levantamentos em quilos do quantitativo de rejunte que vai ser usado para uma determinada área. Então pode ser para piso, fachada, parede, cozinha, banheiro, piscina, etc. Para qualquer tipo de rejunte, para qualquer tipo de revestimento. Seja porcelanato, cerâmico, pedra granítica, mármore, o que você quiser. Aqui, pode ver que a planilha ela trabalha com três opções. Opção retangular de revestimento, podendo até haver falso rejunte, a gente vai ver isso mais na frente agora. Opção hexagonal e uma opção genérica. Você entra os dados de perímetro do que o rejunte corre, mais a área da peça, e ele faz o cálculo bem aproximado do rejunte. Então, deixa de conversa agora, vamos partir para o cálculo em si. O primeiro passo para o cálculo universal de rejunte é você descobrir qual é a densidade do rejunte. E aqui é importante a gente calcular essa densidade em quilos por centímetros cúbicos. Como é que se calcula essa densidade do rejunte? Se calcula você entrando no site do fabricante do rejunte que você quer usar, que aqui a gente vai chamar de rejunte X, e achando alguma tabela semelhante a essa, que eu achei em um site bem famoso, do fabricante bem famoso de rejunte, de argamassa pronta, industrializada. Então, por exemplo, aqui nessa tabela, eu escolhi esse item aqui de 43 metros quadrados. Então, eu escolho qualquer uma das configurações disponíveis para o cálculo. Aqui eu escolhi a seguinte: 5 kg de rejunte, embalagem de 5 kg, consegue rejuntar 43 metros quadrados para as seguintes configurações. 43 metros quadrados para as seguintes configurações. 60 por 60 será a peça cerâmica a ser revestida, com a largura de rejunte de 2 milímetros, então nessa primeira coluna aqui. E uma coisa que o fabricante não falou, mas deveria, que aí eu tive que supor, é que a profundidade do rejunte vai ser de 7 milímetros. Supondo o quê? Supondo que a peça de 60 por 60 tenha 8,5 milímetros de espessura, seja um porcelanato, por exemplo. Então, eu vi na internet que a média da espessura de porcelanato de 60 por 60 tem espessura de 8,5, então eu coloquei aí uma depressão do rejunte de 1,5 milímetro. Então, por isso que ficou uma profundidade do rejunte de 7 milímetros. Só para vocês entenderem o cálculo. Aqui é um desenho fora de escala de 4 peças de 60 por 60 rejuntada com 2 milímetros de largura do rejunte. Ainda nesse primeiro passo, para descobrir a densidade do rejunte usado, que vai ser usado. Na tabela dele, ele diz que 60 por 60, 2 milímetros de rejuntado, vai dar 43 metros quadrados. Então a gente separa aqui uma peça padrão. O que é peça padrão? É a peça, a menor quantidade de peças possível, cerâmica, porcelanato, com o seu filete de rejunte, na metade do rejunte ao redor. Ou seja, o rejunte tem 2 milímetros aqui, essa espessura aqui de cinza, então você pega a metade dela, resultando um filetezinho de 1 milímetro. Então esse filetezinho de 1 milímetro ao redor dessa peça cabe a essa peça de 60 por 60. Então, dessa forma, você vai ter que o perímetro rejuntado, essa linha vermelha, vai ser 60,2 vezes 4, que é um quadrado. Então, 240,8 centímetros. A área da peça padrão, a área da peça padrão que eu digo, a área desse conjunto todo, do filetezinho de rejunte mais o porcelanato,
vai ser a área do porcelanato, 60 por 60, mais a área equivalente ao perímetro que a gente calculou agora, vezes a largura de 1 milímetro. Então, 240,8. Isso aqui resulta em 3.624,08 centímetros quadrados, e para transformar em metros quadrados, divide por 10.000, resultando em 0,362408 metros quadrados. Nesse próximo slide, eu repito a figura aqui para facilitar o entendimento, e o texto anterior também eu repito até aqui. Bem, aqui essa figura é para ilustrar uma peça de 60 aqui, outra peça de 60 aqui, o rejunte é de 2 milímetros, e aí você vê que tem um tracejado vermelho aqui dividindo esse rejunte, uma parte de 1 milímetro que cabe a esse aqui, e uma parte de 1 milímetro que cabe a esse daqui. 8,5 milímetros de espessura a peça, 7 milímetros de profundidade esse rejunte. Então, assim, a seção do rejunte que contorna cada peça é de 0,1 centímetros vezes 0,7 centímetros. Essa seção aqui, ó. Essa seção aqui, né? Ou seja, 1 milímetro vezes 7 milímetros, que vai dar o quê? 0,07 centímetros quadrados. Essa seção aqui tem uma áreazinha de 0,07 centímetros quadrados. Essa seção multiplicada pelo perímetro de 240,8 centímetros nos dá um volume de, aí está aqui, 16,856 centímetros cúbicos. O que quer dizer esse 16,856 centímetros cúbicos? Quer dizer que para uma peça padrão dessa, uma peça padrão por quê? Porque se repete, né? Se colocado um do lado do outro. Para uma peça padrão de 0,362408 metros quadrados, leva 16,856 centímetros cúbicos de filetezinho aqui de rejunte. Então, para uma peça teremos, aí você divide esse volume pela área que ela ocupa, então vai dar, por metro quadrado, 46,511,145 centímetros cúbicos por metro quadrado. Então, nessa configuração aqui, dessa tabela que o fabricante colocou, 60 por 60 com 2 milímetros quadrados, esse rejunte aqui, ele vai ter um rendimento de 46,51 aproximadamente centímetros cúbicos de rejunte a cada metro quadrado de área a ser rejuntada. Então, se multiplicarmos essa taxa, né, de consumo de volume de rejunte por metro quadrado por 43 metros quadrados, nós vamos ter que, nesses 5 quilos, voltar aqui, vamos ter que, nesses 5 quilos de rejunte, que ele diz que cobre 43 metros quadrados, nós vamos ter 1999,97 não sei quantos centímetros cúbicos de rejunte, né, para esses 5 quilos. Então, o rendimento do rejunte vai ser 5 quilos dividido por 1999,9779, que vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó, em quilos por centímetros cúbicos. E é bom que você, quando faça o cálculo, realmente coloque em quilos por centímetros cúbicos. Não coloque gramas, mesmo que fique com essa quantidade de casas decimais. O segundo passo é definir qual é a peça padrão a ser revestida. Então, pronto, nós já descobrimos a densidade aqui no slide anterior do rejunte que nós vamos usar. E agora, a gente vai olhar para o nosso caso concreto, ou seja, para aquela peça cerâmica ou para aquele porcelanato que a gente quer usar, né, na área que a gente vai revestir, e a gente vai identificar no arranjo qual é a peça padrão. Então, eu tenho 3 exemplos aqui para você exercitar o exercício, né, fazer o exercício aí de identificação. Nesse primeiro caso, a pedra padrão é um retângulozinho aqui que ele vai se repetindo. As texturas diferem, mas os tamanhos são os mesmos. Então você tem essa peça padrão aqui, com a metade do rejunte que cobre ela, que é muito fino o rejunte, então a metade do rejunte também vai ser muito fina, mas a gente deve fazer a devida contabilização, né? Pois bem, então aqui está contabilizado. Nessa próxima aqui é um hexágono. Também tem textura diferente, mas não importa. O que se repete é o hexágono com sua metade do filete do rejunte. Nesse outro aqui, a peça padrão é esse conjunto de 5 peças, sendo elas 4 retangulares, de tamanhos iguais, né, aparentemente,
e uma de tamanho quadrado, como é que se diz? De um tamanho quadrado no ao centro, né, menor. Não é uma peça, isso aqui não é uma cerâmica única, não. Você pode ter sim, caso que você tenha que fazer aí um rejuntamento de um piso com várias peças dessa aqui, né, com essa outra aqui, com essa daqui, e com essa peça outra também aqui, todas peças singulares, peças separadas que têm que ser revestidas dessa configuração. Então a peça padrão é esse conjunto todo aqui, contabilizando obviamente os rejuntos internos aqui também. Então vamos lá. Cálculo do caso concreto é o terceiro passo. Então você já calculou ali anteriormente a densidade do rejunte, né, que vai ser usado, o rejunte X. E agora vamos fazer o nosso cálculo, explicar o nosso cálculo universal de rejunte para um revestimento retangular. Lembrando que o revestimento quadrado ele também é um revestimento retangular. Que para ser o revestimento retangular, basta que seja um polígono de 4 lados, né? Polígono é uma figura fechada de 4 lados, e que o ângulo interno seja de 90 graus. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui um revestimento retangular com 5 milímetros de largura no rejunte, de uma peça para outra. Então, a largura de rejunte que cabe a essa peça aqui é a metade de 5 milímetros, ou seja, 2,5 milímetros, que equivale a 0,25 centímetros. Então, boto 0,25 aqui, 0,25 aqui, e também aqui embaixo, 0,25. A peça, né, tem 5 por 13,84, 3,84, 5. A espessura dela é de 12 milímetros, e aí eu escolhi aqui uma profundidade do rejunte de 10,5, né, levando em consideração que eu vou dar vai ter uma depressãozinha ali de 1,5 mm de rejunte. E a área total a ser revestida, eu vou colocar de 1.456 metros quadrados. Então vamos lá, memória de cálculo. O perímetro dessa área, aqui dessa peça padrão, vai ser 3,84 mais 0,25 da metade do rejunte, mais 0,25 da metade do outro rejunte. Isso tudo aqui vezes 2, porque tem em cima e tem embaixo, né? Agora, esse lado aqui, 0,5 mais 0,25 mais 0,25, entre parênteses também vezes 2, porque tem esquerda e direita. Fechou o retângulo, dá 39,74 centímetros. A área da peça padrão é 13,84 vezes 5, obviamente, né? Parte aqui laranjinha, mais a área equivalente a esse filete da metade do rejunte, ou seja, o perímetro, 39,74, vezes a espessura de 0,25 centímetros. E aí vai dar 79,135 centímetros quadrados, que equivale, quando você dividir por 10.000, a 0,0079135 metros quadrados. Eu estou botando em vermelho porque são números relevantes que a gente vai precisar para ir dando prosseguimento nos cálculos. E aí o volume de rejunte por peça vai dar 39,74 centímetros, né, que é o perímetro, vezes a espessura do rejunte aqui, da metade do rejunte, que é 0,25, vezes a sua profundidade em centímetros, vai dar 1,05, já que é 10,5 milímetros. E o resultado desse produto vai dar 10,43175 centímetros cúbicos. Ok, também estou botando em vermelho que a gente vai precisar desse dado. Volume de rejunte para 1 metro quadrado. Ok, qual é o volume de rejunte para 1 metro quadrado? A gente vai pegar esse volume do rejunte usado para uma peça padrão e vai dividir pela área em metros quadrados dessa mesma peça. Ou seja, 10,43175 dividido pela área aqui em metros quadrados, 0,0079135. E o resultado vai dar 1.318,22 centímetros cúbicos por metro quadrado. Ok. Então, se o rendimento do rejunte, que a gente calculou anteriormente nos slides anteriores, é de 0,025,0002759 kg por centímetros cúbicos, né? Então, e a gente percebeu que em 1 metro quadrado a gente tem 1.318,22 centímetros cúbicos. Se eu multiplicar esse rendimento
por esse volume em 1 metro quadrado, a gente vai ter o rendimento de quilos de rejunte por centímetro cúbico. Vai dar 3,29559,1433 quilos por metro quadrado. Então, desse rendimento de quilos por metro quadrado, certo? 3,29. Então, o quantitativo de rejunte é só multiplicar finalmente esse consumo por metro quadrado pela área que a gente vai revestir, de 1.456. Que aqui é o produto, vai dar 4.798,38 quilos. Se a gente colocar mais 15%, que é uma sobra, né, na hora de comprar, às vezes há se desgasta ou se gasta mais, 15% de sobra fica 5.518,137 quilos. Ok, esse é o cálculo. Agora, uma pergunta que vale aqui é o seguinte: e se o revestimento que a gente vai usar para rejuntar, ele tiver falsos rejuntes? Como assim, falsos rejuntes? Olha essa figura aí, esse revestimento cerâmico aqui, certo? Isso aqui é muito usado nas fachadas de edifícios, pelo menos aqui no Nordeste do país. E as peças cerâmicas, elas vêm, vamos supor, essa peça aqui toda, ela tem 10 por 10 e ela é colada, né? Tem pontos de cola aqui em nas outras para facilitar o operário que vai fazer a fachada, colar a fachada no reboco do prédio. Ele, ao invés de colar um por um, ele cola 9, 3 por 3 vai colar 9 de uma vez, certo? Então, mas na verdade a peça padrão continua sendo esse blocozinho aqui, né? Esse quadradinho aqui, apesar de ter 9. Mas aí o que acontece? Ao redor dessa peça padrão vai ter o espaço normalmente para fazer o rejunte, né? Que já é pré-estabelecido, porque ele já vem colado na distânciazinha aqui correta. Mas nela também tem, vamos supor que tenha 10 centímetros essa peça, vamos supor, né, a gente não tem ideia aqui, mas vamos supor, nela também tem uma depressãozinha aqui, até na cor da própria argila, da cerâmica, marrom, e isso é chamado de falso rejunte. Falso rejunte, se você for ver aqui uma representação de perfil que eu coloquei, ele é uma pequena depressão que sim, vai ser preciso contabilizar esse pequeno volume aqui, né, para cada peça padrão e por conseguinte no revestimento de toda a área a ser rejuntada, porque senão pode faltar o rejunte. Para fazer essa inclusão do revestimento do rejunte dessas depressões, que a gente está chamando de falso rejunte, é preciso somar o perímetro total do rejunte falso, ou seja, desse baixo relevo na peça cerâmica, para quantificar em centímetros cúbicos o volume adicional de rejunte por peça padrão, e então dá-se continuidade ao cálculo já mencionado anteriormente. Então, nesse exemplo, volume, certo, vai ser essa cruz aqui, né, o somatório em centímetros dessa cruz aqui, A mais B, menos G, porque eu estou somando B aqui, e aí eu estou somando esse cruzamento duas vezes, então menos G, fica só correto. E aqui entre parênteses está o perímetro, multiplicado pela seção do rejunte aqui, do falso rejunte, que vai ser G vezes Z, que é a profundidade. Eu estou colocando que G, na maioria dos casos, até por motivos estéticos, é igual ao espaçamento do rejunte verdadeiro aqui, de uma peça para outra. Então vamos supor que o revestimento seja retangular, né, e ainda é o mesmo do exemplo anterior, mas agora com rejunte falso, subdividindo aparentemente a peça em 4 partes menores. Então 5 mm de largura do rejunte, né, para não destoar com a largura do rejunte verdadeiro. Baixo relevo com 2,5 mm de profundidade, resultando numa profundidade do falso rejunte de 1,5 mm. Peça com 12 mm de espessura e profundidade do rejunte com 10,5 mm. Dimensões de 5 por 13,84 e a área total a ser revestida também os mesmos 1.456 metros quadrados. Então aqui está a memória de cálculo. O perímetro continua sendo o mesmo, 39,74, né, o perímetro do rejunte ao redor, por isso que eu coloco até em negrito ao redor. A área da peça padrão é a mesma coisa também, né?
é a área da peça aqui, mais a área que esse perímetro ocupa com essa espessura da metade do rejunte. Também é a mesma coisa, 0,007935 metros quadrados. E agora aqui, ó, o volume de rejunte ao redor da peça. O volume de rejunte continua sendo o mesmo, mas agora eu coloco aqui ao redor da peça. Aqui, ó, perímetro de rejunte num baixo relevo do falso rejunte. Ou seja, qual é o perímetro aqui do rejunte que vai ser colocado nesse falso rejunte? Vai ser a cruz, né? 13,84 mais 5 menos 0,5 centímetros. Então, 13,84 mais 5 menos 0,5 dá 18,34 centímetros de perímetro. O volume de rejunte no baixo relevo, então, vai ser 0,5, que é a largura do rejunte, né, vezes 18,34, que é exatamente o perímetro, vezes a alturazinha, a profundidadezinha do falso rejunte, que eu disse aqui no anunciado que ia ser de 1,5 milímetros, e em centímetros fica 0,15 centímetros. Essa multiplicação aqui vai dar 1,3755 centímetros cúbicos. E o volume total de rejunte para cada peça padrão, então, vai ser a soma desse volume do falso rejunte com o volume anterior, né, de 10,43, resultando em 11,80725 centímetros cúbicos. Aí agora faz a mesma coisa que a gente fez, não repete o mesmo processo, né? A gente vai pegar esse volume aqui, vai dividir pela área que é ocupada pela peça padrão, vai dar 1.492,0389 centímetros cúbicos por metro quadrado, né? Quando a gente divide esse volume de rejunte por peça padrão pela sua própria área, na verdade a gente está querendo achar, vamos dizer assim, por regra de 3, por proporção, quantos centímetros cúbicos de rejunte a gente vai gastar para rejuntar um metro quadrado daquela mesma configuração de rejunte. Bem, e aí nós vamos achar 1.492,0389 centímetros cúbicos por metro quadrado. Aquele mesmo rendimento do rejunte que permanece o mesmo, né, o rejunte X, se a gente multiplicar por esse volume, que tem em 1 metro quadrado, a gente vai ter aí 3,73013846,743 kg por metro quadrado. E aí essa taxa aqui, né, esse rendimento de quilos por metro quadrado para essa configuração, quando multiplicado pela área total, 1.456 metros quadrados, que é o que a gente vai revestir, dá os 5.431,08 kg de rejunte. Com 15%, né, para a gente comprar um pouco com folga, vai dar os 6.245 kg. Nesse caso aqui, a gente encerra a explicação, ainda tem mais conteúdo nesse vídeo. A gente encerra só a explicação de como é feito o cálculo para o cálculo universal de rejunte, né? E nós reiteramos aqui a questão da automatização, por isso que estamos aí fazendo a divulgação da nossa RejunCalc, né? A nossa nova planilha para o cálculo de levantamento de rejunte. O link está na descrição. E agora eu vou sair aqui para mostrar como funciona essa planilha, fazendo agora o backtest. Vamos ver se funciona o que a gente achou à mão, né? Aqui a planilha é quase um software, né? Ela foi desenvolvida bem amigavelmente. Então você vai ter 3 opções aqui, né? Na página inicial, RejunCalc, qual o formato de revestimento a ser rejuntado. Então você vai vir em revestimento retangular, né? Primeiro passo é você escolher aqui se vai o tipo de rejunte, se vai ser cimentício, epóxi, acrílico ou preencher dados do fabricante, que é o que a gente vai fazer. Quando a gente clica aqui em outros, preencher dados do fabricante, essa coluna aqui C aparece os dados que a gente vai precisar preencher. Essas células brancas aqui já é onde a gente vai preencher as informações. Então, a largura do revestimento lá é 60 por 60, né, do que tem na tabela. Vou até voltar aqui para você ver. (43 metros quadrados, 60 por 60, 2 milímetros
5 quilos. Então a gente vem aqui, preenche, né? 60 por 60. Se o fabricante der o rendimento em uma peça retangular, aqui você também consegue facilmente fazer o cálculo da densidade do rejunte, né? 60 por 60, espaçamento de 2 milímetros, profundidade do rejunte a gente estimou lá que é 7 milímetros, né? E a área total a ser vestida conseguiu 43 metros quadrados com 5 quilos. Ok, rendimento calculado, ele já dá um rendimento certinho de 0,0025003 quilos por centímetros cúbicos, que foi exatamente o que a gente achou aqui, né? Exatamente o que a gente achou aqui. Pois bem, nesse caso, eu vou até apagar aqui porque eu já tinha feito esse backtest só para confirmar antes de fazer o vídeo, mas a gente vai fazer tudo de novo aqui, certo? Nesse caso aqui, a gente agora vai usar esse rejunte, né, que é essa planilha, essa parte aqui é só para a gente preencher, para calcular a densidade do rejunte que a gente vai usar, rejunte X. Agora aqui na parte azul é onde a gente vai realmente usar para o nosso caso concreto. Então, vamos supor que esse aqui seja o rejunte, o revestimento cerâmico que a gente vai usar. É uma peça de 13,84 por 5. Está aqui 13,84 por 5. O espaçamento entre as peças é de 5 milímetros, que eu lembro, né? Ó, 5 milímetros de largura do rejunte. A peça tem 12 milímetros de espessura e a profundidade do rejunte fica 10,5 de 10,5 milímetros. Se existir falso rejunte, a gente coloca aqui, a gente por enquanto vai desmarcar, vai vir direto para cá, ó, área a ser revestida. Vamos colocar os 1.456 metros quadrados. E ó, vai dar os 4.792 quilos, muito próximo, né, do que a gente calculou à mão, fazendo a abreviação de casas decimais. E com 15%, 5.510,85, enquanto aqui na mão ficou 5.518,14 quilos. Pois bem, agora vamos fazer o cálculo com o falso rejunte, que é o rejunte ali estético, né, que a gente bota só por cima. Vamos lá. O falso rejunte, a gente é só clicar aqui, ó, existe falso rejunte em cada peça. A profundidade do falso rejunte, a gente vai dizer que vai ser uma profundidade de 1,5 milímetros. A largura do falso rejunte é os mesmos 5 milímetros do rejunte verdadeiro. E o perímetro do falso rejunte, está aqui, perímetro do rejunte em baixo relevo, vai ser 18,34. Ok? Num cálculo à mão aqui deu 5.431,08, enquanto aqui deu 5.424,87. E com 15% aqui deu 6.238, enquanto aqui deu 6.245 quilos. Bem, pessoal, essa é a planilha. Você vai ter aqui a parte hexagonal, onde você vai entrar também, da mesma forma que se você quiser entrar com o tipo de revestimento do fabricante. Aqui o lado do hexágono, aqui ele diz a figura que é o que, né, para você não se perder no cálculo. Se você quiser que tenha falso rejunte também, você marca essa opção, né? Espaçamento entre as peças, profundidade do rejunte. E aqui a parte genérica. Você vai entrar com a parte genérica, ou seja, eu quero calcular a quantitativa de rejunte para uma peça que tem uma área de X centímetros quadrados, um perímetro da peça de tantos centímetros, né? O perímetro J do rejunte, né, ao redor, e o espaçamento entre as peças, a largura do rejunte de tantos milímetros, mesma coisa. Aqui ele vai dar exatamente a quantidade em quilos do seu rejunte. Eu espero que você tenha adorado essa aula, deu um trabalho danado para fazer. E se gostou, com sinceridade, eu quero o seu like. Não sei, eu acho que eu conquistei esse like. E também, caso tenha interesse nessa planilha,
É só entrar aí no nosso site, né? No link da descrição você tem acesso a ela. Não é uma planilha gratuita, a gente está vendendo, mas o preço dela é bem simbólico. Basta entrar e fazer o download, né? O download é feito de forma automática. No instante cai na sua caixa de entrada o link para você fazer o download a partir da confirmação do pagamento. E ela vem também juntamente com o manual, né? Onde a gente vai explicar o passo a passo, como é que se usa e tal, se caso não tenha dado para entender o uso, que é bem simples, por aqui mesmo pelo vídeo. Bem, por hoje é só, a gente fica por aqui. Um abraço, fica com Deus e espero que tenha entendido. Curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Um abraço.